Irmãos, nós temos aqui, como vinha dizendo, um texto interessante. Talvez se a gente for conversar pessoalmente e a gente for falar com os irmãos a respeito de você consegue viver sem Jesus por pelo menos 3 dias. Se a gente for perguntar para você, a gente vai dizer assim: será que você teria condição de dizer para o Senhor: Senhor, não precisa estar comigo nos próximos 3 dias? A gente vai dizer assim: poxa, eu não sou maluco de falar uma coisa dessa. Eu não sou louco de dizer para o Senhor que eu não preciso dele por 3 dias, ou que eu poderia viver sem ele por 3 dias. Então você observe comigo aqui, nesse texto que nós lemos, que Jesus tinha 12 anos de idade ainda. E ele vai com seus pais, José e Maria, a Jerusalém, porque era época de festa. Nós sabemos que nosso Deus era um Deus festeiro, estabeleceu várias festas para que acontecesse ao longo do ano. E numa dessas festas estava ele então lá, provavelmente na festa da Páscoa, estava ele com seus pais, passaram lá cerca de 7 ou 8 dias em Jerusalém comemorando aquela festa. Ao fim desses dias, então, deu a hora de cada um voltar para a sua moradia, para a sua casa. E vinham pessoas de fora, irmãos, né? Como eles vieram de Nazaré, vinham eles de fora, então pessoas de fora, para estarem comemorando a festa em Jerusalém. E diz a palavra do Senhor que, voltando, caminhando por caminho de um dia, Maria sente falta de Jesus. Nós vamos observar, irmãos, e é bom a gente saber, que naquela época era comum que acontecesse o fato de que as pessoas caminharem, os homens caminharem juntos e as mulheres caminharem juntos, né? Não ia misturado, não era comum se andar todo mundo misturado e tal. Enfim, estavam saindo da festa, indo para casa. Então um grupo de mulheres foi seguindo para casa e o grupo de homens também seguindo para casa. Maria imaginava que Jesus estava acompanhando José. José não estava vendo Jesus, mas imaginava que Maria estivesse conduzindo Jesus para casa. Nisso caminho de um dia. E de repente então, eles percebem, sentem falta. E a gente pode imaginar a cena: José, Jesus não está contigo? Não, Maria, pensei que estivesse contigo, mas ele não está comigo. Onde é que ele está? Vamos procurar Jesus. E aí começam a procurar Jesus. Começam a procurar, como aqui a palavra diz, entre os seus parentes e os seus conhecidos. Procuram Jesus e não encontram. Isso passa o 2º dia. Eles estavam um dia de caminhada. Passa o 2º dia e agora eles têm que voltar a Jerusalém para ver se encontram Jesus. E caminham por mais um dia sem Jesus. São 3 dias sem ele. Maria e José procurando, buscando Jesus e não sabiam onde ele estava. Quando chegam em Jerusalém, vão ao templo e encontram aquele garoto de 12 anos de idade entre os mestres ali ensinando e debatendo com eles, fazendo-lhes pergunta e conversando, ensinando a palavra acerca do reino de Deus àqueles homens. Mas você imagina o desespero de Maria e José procurando um menino, não sabendo onde ele se encontrava. E quando encontram ele, Maria diz: filho, por que fizeste isso conosco? Estávamos preocupados e te procurávamos. E Jesus faz uma pergunta simples: procurando por quê? Não sabiam que eu devia estar aqui na casa do meu pai? E quando nós percebemos, irmãos, e observamos um pouquinho isso, a gente vai ver que isso muitas vezes acontece com a gente. Porque eles caminharam sem Jesus. Porque não colocaram Jesus à sua frente. Se Jesus estivesse na frente, eles estariam vendo Jesus e não teriam dúvidas de onde ele estava. Nós somos discípulos, irmãos. Sim. Nós somos discípulos. Jesus é o mestre. Sim. Nós devemos seguir a Jesus. Sim.
E para seguir, nós devemos estar atrás de alguém, não é? Então, Jesus estando à frente, nós atrás, não teremos dúvidas se Ele está conosco ou não. Não o perderemos de vista. Sim. Mas a partir do momento em que a gente começa a alterar essa ordem, quando a gente começa a tomar as decisões por nossa conta, quando a gente começa a assumir situações sem consultar a Ele, quando nós começamos a tomar atitudes que não agradam a Ele, isso é como você está tomando frente de Jesus. E quando você começa a tomar frente, quando você começa a tomar suas decisões conforme Ele dá na cabeça, quando você começa a perceber, ou pensar, melhor dizendo, que você é autossuficiente, no sentido de que, não, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu devo fazer, eu sei por onde eu devo andar, eu não preciso mais consultar, eu não estou preocupado mais com o que Jesus pensa, ou com o que Ele acha, ou com o que Ele se agrada, ou com o que desagrada a Ele. E eu começo a caminhar sozinho, indiferente àquilo que Ele pensa ou que Ele quer para mim. Quando eu começo a fazer isso, eu vou tomando frente de Jesus. E quando eu tomo frente, irmãos, eu não vejo mais a Ele. E eu vou caminhando assim por um tempo, e observe que interessante. Eles foram caminhando por um tempo, já tinham perdido Jesus de vista, mas pensavam que Jesus estava junto com eles. Às vezes a gente vai se perdendo nessa situação de eu tomo as decisões, eu faço o que eu quiser, eu vou por onde eu quiser, e eu não preciso me preocupar, não preciso ter um compromisso. E, enfim, a gente vai tomando nossas decisões conforme vem no nosso coração, e de repente a gente percebe que, a gente pensa que Jesus está conosco, quando a gente percebe que de repente Ele não está mais. E aí é que está o problema, irmãos. Quanto tempo nós caminhamos sem nos preocupar com o que Ele está pensando, está achando, com o que Ele quer que a gente faça ou não? Quanto tempo a gente está caminhando, falando, sem saber, sem procurar saber se Ele quer que a gente se cale? Quanto tempo a gente está caminhando em silêncio, sem querer saber, sem se preocupar se Ele quer que a gente fale? E a gente vai caminhando, tomando decisões, a gente vai se envolvendo e a gente vai se sentindo dono da nossa própria vida, coisa que a gente não é, irmãos. A gente vai se sentindo dono, a gente vai tomando as decisões como se a gente fosse absoluto, como se a gente soubesse tudo. Não pedimos opinião a Ele, não queremos saber o que Ele pensa. E a gente vai caminhando e pensando, Jesus está comigo. Só que vai chegar um momento, irmãos, e que a gente vai sentir falta disso. Vai chegar um momento, se a gente não tivesse contato direto com Ele, se a gente fosse distanciando dele desse jeito, vai chegar um momento em que a gente vai perceber, a gente vai olhar, procurar, buscar Jesus do nosso lado, perto de nós, e a gente não vai achar. Por que não achar? Porque nós não fizemos questão de manter uma distância que nós o pudéssemos ver, ou sentir, ou ouvir Ele. E quando a gente sentir essa falta, se isso acontecer, nós vamos começar a procurar Jesus, obviamente, porque nós vamos perceber que precisamos dele. E quando a gente começar a procurar, irmãos, e isso também é algo que acontece muito hoje, quando alguém toma uma decisão do tipo, eu vou buscar Jesus, eu vou começar a procurar Jesus, eu preciso dele na minha vida. Aí, nos deparamos com outro problema, porque o nosso adversário, na sua astúcia, ele vai te colocar, vai te mostrar caminhos, ou melhor, atalhos, que não são o caminho. Ele vai te mostrar opções que na verdade não vão te levar para perto de Jesus. É o que aconteceu com José e Maria. Vamos procurar. Procurar onde? Entre os parentes, entre os amigos, coisa que só fizeram eles perder tempo. Perderam tempo procurando no lugar errado. Às vezes nós perdemos tempo recebendo instruções erradas. Às vezes perdemos tempo aprendendo coisas que não são interessantes, ou que não são ideais, ou que não são corretas. Às vezes perdemos tempo, irmãos, entendendo e percebendo que, poxa, eu preciso de Jesus, eu preciso procurar Jesus, mas procurar como? Procurar onde? E hoje nós somos muito tentados a procurar em situações que nos promovam, ou que nos possibilitem uma situação mais fácil, uma vida sem compromisso.
sem santidade. Oh, Deus. Uma vida onde a gente não precisa ser cobrado. Recentemente a gente tem ouvido bastante esse tipo de coisa. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Acreditem, nós temos ouvido frases do tipo: eu quero ir na igreja, mas sem compromisso, pastora. Sem compromisso, pastor, porque eu não quero ser cobrado. Nós temos ouvido isso. E eu digo uma coisa para você, irmão: se você não quer de fato ser cobrado, se você não quer ter compromisso, então você está caminhando o caminho errado. Porque o caminho da santidade, irmãos, é essencial. Um caminho e o compromisso com Deus é essencial. Quer dizer, pelo menos depende de para onde você quer ir, onde você quer chegar. Se você quer se aproximar de Deus, se você quer estar próximo dele, próximo do Senhor Jesus, então o caminho correto é o de santidade e de compromisso com Deus. Não tem outro caminho que o leve a ele. Então nós precisamos estar atentos a isso. Jesus foi procurado por José e Maria em lugares que ele não estava, em lugares que ele não se encontraria. Às vezes, irmãos, nós somos induzidos a procurar Jesus em lugares que, na verdade, ele passa longe de lá. Pessoas equivocadas. Pessoas equivocadas, pensando e entendendo que por promoverem um bom evento, um grande evento, com presenças ilustres, que Jesus estará lá, e muitas vezes não está. Muitas vezes o que a gente vai conseguir, indo para certos lugares, estando em certas situações, é no máximo, irmãos, uma emoção. No máximo, uma lágrima descendo no rosto. Mas isso aí a gente consegue em quase qualquer lugar. O que nós temos buscado e precisamos buscar é a presença real do Senhor Jesus. Nós não queremos apenas nos emocionar por 1h30, talvez 2 horas, em alguns cultos, 1 ou 2 vezes por semana. Nós queremos ter a presença de Jesus constante conosco. Então precisamos procurar no lugar certo. Precisamos procurar onde de fato nós temos condição de encontrá-lo. Tem gente procurando em lugar onde nunca vai encontrar Jesus. E aí então, José e Maria procuraram primeiro entre os parentes, seus conhecidos, seus amigos, e não encontraram. Aí decidiram voltar a Jerusalém. Para onde? No templo, na casa de Deus. Lá encontraram Jesus. Na casa de Deus nós encontramos Jesus. Na presença do Senhor. E na casa de Deus. Na casa de Deus é onde Ele está. De fato, irmãos. Não tem um atalho, não tem meio termo. Se eu preciso de Jesus, se eu quero estar com Ele, andar com Ele, eu preciso estar na casa de Deus, na presença dEle. Eu não posso andar afastado dEle. E quando Maria perguntou: por que você fizeste isso conosco? Por que você fez isso com a gente? Estávamos te procurando, preocupados contigo. Ele disse: mas é aqui que eu devia estar, na casa do Pai. Então a gente às vezes dá cabeçadas por aí, irmãos. A gente dá cabeçada, a gente vai tentando e sendo frustrado, e tentando e sendo frustrado, e tentando, sendo iludido e depois desiludido, porque a gente vai saber que lá não dá, daquele jeito não dá, daquele jeito não é possível, naquela pessoa também a gente não encontra. Nós só encontraremos a presença do Senhor Jesus se nós estivermos procurando no lugar certo, e o lugar certo é na casa do Pai, é na casa de Deus, irmãos. Esse é o lugar certo. E uma vez nos reencontrando com Ele, irmãos, nós precisamos preservar esse contato. Por que a gente perde Jesus de vista, como aconteceu com Maria e José? Porque tomamos frente. Por que demoramos para encontrá-lo? Porque procuramos no lugar errado. Mas nós precisamos perceber que devemos buscar, promover ou proporcionar um reencontro com Ele. Amém.
E quando nós fizemos isso, quando nós chegarmos a essa conclusão, então nós vamos voltar para a casa do Pai. Voltando para a casa do Pai, nós vamos ter a possibilidade de nos reencontrar com Ele. E nos reencontrando, nós vamos dizer: Senhor Jesus, toma o teu lugar na nossa vida. Qual é o lugar do Senhor Jesus? É na nossa frente, irmãos, tomando decisões por nós, nos mostrando o caminho a seguir, nos instruindo, nos conduzindo às portas que Ele já tem preparado e reservado para nós. Aí é o lugar dele, na nossa frente, irmãos, na frente de tudo. Esse é o lugar dele. E quando nós queremos manter um contato com Ele, irmãos, a melhor maneira da gente não se perder é mantendo um contato, é claro. Você está caminhando com alguém, você precisa fazer o quê? Ir conversando com essa pessoa. Você vai conversando, e há um momento que, por acaso, você não ouvir essa pessoa te responder, você vai perceber: opa, tem alguma coisa errada. Você vai dar falta da pessoa, a pessoa parou lá atrás com alguém, parou para amarrar um sapato, sei lá, alguma coisa desse tipo. Aí você percebe: poxa, não me respondeu porque não está mais perto de mim. Não estou ouvindo mais ele porque ele não está mais perto de mim. Eu preciso então fazer alguma coisa e reaproximar. Não é assim quando você está ligando? Principalmente quando acontece, estou ligando lá para a Bahia, para o nosso bispo lá, como a gente estava se falando essa semana, e aí a gente está falando, e ele está falando, de repente ele para: alô, Maurício, está aí? Porque às vezes acontece, a ligação cai, a gente continua falando, e nem percebeu que a ligação caiu. Depois, quando a gente retoma, a gente pergunta: onde é que eu estava mesmo? Até onde que você ouviu? Porque em algum momento foi interrompido. E você não percebeu que aquela pessoa não podia te ouvir mais. A gente está falando assim, irmãos, com a pessoa, e a gente precisa que a pessoa corresponda, para a gente saber: está ouvindo, quer dizer, está perto. Ainda existe um contato. Se por acaso em algum momento você percebeu: oh, não está me ouvindo, ou então eu não estou mais ouvindo ele, ou então eu preciso me preocupar, porque eu preciso restabelecer esse contato. E esse contato, irmãos, é por meio de oração. É por meio de oração. Quer dizer, se hoje nós estamos caminhando com Jesus e algumas pessoas se perdem nos nossos dias, se perdem dele, pensam que ele está perto, não está mais, sentem falta dele, querem buscá-lo, mas buscam da maneira errada, no lugar errado. E quando querem de fato encontrar Jesus, vão procurar no lugar certo, na casa do Senhor. E aí o Senhor vai dizer: eu sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui. Você que estava em falta, você que estava ausente. Porque somos nós que perdemos Jesus de vista. Ele nunca nos perde. Somos nós que deixamos de ouvir o Senhor. Ele nunca deixa de nos ouvir. Maria e José não sabiam onde Jesus estava, mas Jesus sempre soube onde eles estavam. Então nós é que nos perdemos, irmãos. E a gente precisa se encontrar. Nós precisamos nos encontrar com Jesus novamente. E isso vai acontecer por meio de uma vida de oração. Esse é o nosso ponto inicial. E esse também é o nosso ponto final dessa palavra. Eu não posso ficar nem um momento longe do Senhor Jesus. Não posso ficar. Eu não posso ficar nem um momento afastado da sua presença. E para que isso não aconteça, então eu preciso ter uma vida de oração com Ele, um contato com Ele, falando com Ele o tempo todo. Orar e sem cessar é o que diz a palavra do Senhor. E saber onde eu devo andar, porque dependendo de onde eu for, do lugar que eu andar, irmãos, Ele não vai estar comigo. O apóstolo Paulo disse isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, se não me engano, no versículo 33. E as más companhias corrompem os bons costumes. Ele disse isso. Está registrado na sua palavra. Então não adianta eu estar caminhando: eu quero estar no meio da galera, no meio da amizade, do pessoal que é gente boa, que é meu amigo, e a gente conta história, a gente sai, a gente tal. Beleza. Você pode ir, mas não pense que Jesus está lá. Não se deixe enganar. Amém. Nós podemos ir onde a gente quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser, irmãos. Nem tudo convém, mas tudo é lícito. Você pode ir para onde você quiser, andar com quem quiser, você pode ter a amizade que quiser, você pode fazer o que você quiser.
Mas não pense que Jesus está em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. Amém. Ele está em todo lugar, na sua presença, que é na sua onipresença. Mas a sua presença manifesta, irmãos, só na casa do Pai. Aleluia. Só na presença dele.